Olá, amados, a paz de Yahushua. Então, dando aqui continuidade, né, o que a gente está lendo, agora sobre o monofisismo, né? Vamos lá. Opa! Assim tá ótimo, né, amados? Perfeito. Então, vamos lá, o monofisismo. A luta contra o nestorianismo, que admitia em Jesus duas naturezas e duas pessoas, deu ocasião ao surto do extremo oposto, que é o monofisismo ou monofisitismo. Tá? Em Jesus há uma só natureza e uma só pessoa, a divina. O primeiro arauto desta tese foi Eutíquides, arquimandrita de Constantinopla. Reconhecia que Jesus constava originalmente da natureza divina e da humana, mas afirmava que a natureza divina absorveu a humana, divinizando-a após a encarnação. Só se poderia falar de uma natureza em Jesus, a divina. Já fugiu da escritura, né, amados? Totalmente. Esta doutrina tornou-se a heresia mais popular e mais poderosa da antiguidade, pois, para os orientais, a divinização da humanidade em Cristo era o modelo do que deve acontecer em cada cristão. Eutíquides foi condenado como herege no Sínodo de Constantinopla, em 448, sob o patriarca Flaviano. Todavia, não cedeu e clamou contra uma pretensa injustiça, pois tensionava combater o nestorianismo. Conseguiu, assim, ganhar os favores da corte, solicitado pelo patriarca Dióscoro de Alexandria. Teodósio II, imperador, convocou em 449 um novo concílio ecumênico. Veja bem que todos esses concílios eram ecumênicos, né, amados? Para Éfeso, confiando a presidência do mesmo a Dióscoro, que era partidário de Eutíquides. Dióscoro, tendo aberto o concílio, negou a presidência aos legados papais. Não permitiu que fosse lida a carta do Papa São Leão Magno, que propunha a reta doutrina. As duas naturezas em Cristo não se misturam, nem confundem, mas cada qual exerce a sua atividade própria em comunhão com a outra. Assim, Cristo teve realmente fome, sede e cansaço como homem, e pôde ressuscitar mortos como Deus. Veja, amados, ele não ressuscitou os mortos, Yahweh que ressuscitou. Tanto que Yahweh ressuscitou Yahushua. A escritura é bem clara. A escritura diz que Yahweh ressuscitou Yahushua. Yahushua não se ressuscitou por si próprio mesmo. Yahweh que ressuscitou ele. Entende? Esse concílio de Éfeso, então aqui já está errado, ó, porque não pôde ressuscitar mortos como Deus. Primeiro que não foi Yahushua que ressuscitou, ele orava, tanto que a gente vê quando ele orou a Yahweh por Lázaro, né, e que ele orou ao Pai, e ele disse, Lázaro, venha para fora, mas antes disso ele orou ao Pai, por quê? Porque quem ressuscitou foi o Pai, foi Yahweh que ressuscitou. Isso é bem claro na escritura. Então, aqui, ó, esse concílio de Éfeso proclamou a ortodoxia de Eutíquides, depois Flaviano, patriarca de Constantinopla, e outros bispos contrários à tese monofisita. Todavia, os seus decretos foram de curta duração. Os bispos de diversas regiões o repudiaram como ilegítimo ou, segundo a expressão do Papa São Leão Magno, como latrocínio de Éfeso. Pediu um novo concílio que, de fato, foi convocado após a morte de Teodósio II pela imperatriz Pulquéria, irmã de Teodósio, e pelo general Marcião.
que em 450 foi feito imperador e se casou com Pulquéria. Vocês vejam que foram tantos concílios, né, ecumênicos, ao invés deles se basearem no que está na Escritura, eles decidiram por si próprios como o sistema religioso queria, e não como está na Escritura, né? O novo concílio, desta vez legítimo, reuniu-se em Caledônia, só que é Calcedônia, né? Em Calcedônia, só que aqui está Caledônia, diante de Constantinopla, em 451. Foi o mais concorrido da antiguidade, pois dele participaram mais de 600 membros, entre os quais 3 legados papais. A Assembleia rejeitou o latrocínio de Éfeso, depois de Dióscoro, e aclamou solenemente a epístola dogmática do Papa São Leão a Flaviano. Esta serviu de base a uma confissão de fé, que rejeitava os extremos do nestorianismo e do monofisismo, propondo em Cristo uma só pessoa e 2 naturezas. Ensinamos e professamos um único e idêntico Cristo, em 2 naturezas, não confusas e não transformadas, não divididas, não separadas, pois a união das naturezas não suprimiu as diferenças. Antes, cada uma das naturezas conservou as suas propriedades e se uniu com a outra numa única pessoa e numa única hipóstase. Assim, terminou a fase principal das disputas cristológicas. Em Cristo não há 2 naturezas e 2 pessoas, pois isto destruiria a realidade da encarnação e da obra redentora de Cristo. Mas também não há uma só natureza e uma só pessoa, pois Cristo agiu como verdadeiro homem, sujeitador à morte para transfigurar estas nossas realidades. Havia, pois, uma só pessoa, um só eu divina, que, além de dispor da natureza divina, desde toda a eternidade, assumiu a natureza humana no seio de Maria, virgem, e viveu na terra, agindo ora como Deus, ora como homem, mas sempre somente como seu eu divino. Não, ele agiu como homem, cheio do Espírito, na natureza divina, porque ele tinha a natureza divina, mas ele não agiu como Deus. Tanto que ele orava ao Pai. Se ele fosse Deus, ele iria orar ao Pai? Vocês vejam bem. Por que então que ele orou ao Pai? Se ele é Deus. Então vocês vejam que está errado. Totalmente errado, totalmente contrário da Escritura, né? O encerramento do Concílio de Calcedônia não significou a extinção do monofisismo. Além da atração que esta doutrina exercia sobre os fiéis, especialmente os monges, propondo-lhes a humanidade divinizada de Cristo como modelo, motivos políticos explicam essa persistência da heresia. Com efeito, na Síria e no Egito, certos cristãos viram o monofisismo a expressão de suas tendências nacionalistas, opostas ao helenismo e à dominação bizantina. Por isso, os monofisistas continuaram a lutar contra o imperador, que havia exilado Dióscoro e Eutíques e ameaçado de punição os adeptos deste. Ocuparam sedes episcopais, inclusive a de Jerusalém, ao menos temporariamente. No século VII, a situação se agravou, pois os muçulmanos ocuparam a Palestina, a Síria e o Egito, impedindo a ação de Bizâncio em prol da ortodoxia nesses países. Em consequência, os monofisistas foram constituindo igrejas nacionais: a armena, a síria, a mesopotâmica, a egípcia e a etíope, que subsistem até hoje com cerca de 10 milhões de fiéis. No Egito, os monofisistas tomaram o nome de coptas, nome que guarda as 3 consoantes da palavra grega aegyptos, G-O-K-P-T. São os antigos egípcios. Os ortodoxos se chamam melquitas, de Meleque, imperador.
pois guardam a doutrina ortodoxa patrocinada pelo imperador em Calcedônia. Há coptas que se uniram a Roma em 1742, enquanto os outros permanecem monofisistas, mas professam quase o mesmo credo que os católicos. Na Abissínia, os monofisistas também são chamados coptas, pois receberam forte influência do Egito. Dentre os melquitas, grande parte aderiu ao cisma bizantino, separando-se de Roma em 1054. Certos grupos, porém, estão hoje unidos à Igreja Universal. Na Síria, veja, na Igreja Universal, será que é na Igreja Universal do Reino de Deus? Até eu fiquei agora curiosa, né? Será? Ou se é a Igreja Universal, que é a Igreja Católica, né? Na Síria e nos países vizinhos, os monofisistas foram chamados jacobitas, nome derivado de um de seus primeiros chefes, Jacó Baradai, o homem da coberta de cavalo. Alusão às suas vestes maltrapilhas, Jacó, bispo de Edessa, 541-578. Trabalhou com zelo o êxito para consolidar as comunidades monofisistas, às quais deu por cabeça o patriarca Sérgio de Antioquia, 544. A história das disputas cristológicas prosseguirá no capítulo seguinte. As heresias cristológicas 2, né? De Estevão Bittencourt, OSB. Então, vocês vejam aqui, né, amados, que eu queria falar aqui uma coisa aqui, que eu até esqueci. O que eu ia falar? Assim, a Igreja Universal, né? A Igreja Universal, na verdade, universal significa, católica significa universal. Então, a gente vê que a Igreja Católica e a Igreja Universal estão todas unidas juntas, né? Tudo isso aí, essas heresias, né? A Igreja Universal, a gente viu num dos vídeos aí, né? Que ela tem, trata com bruxaria, né? Com feitiçaria, tudo isso, né? Na Igreja Universal do Reino de Deus. Então, a gente vê que é uma coisa totalmente satânica, não tem nada a ver com Yahweh. As heresias cristológicas, segundo, né? Então, vamos lá. Continuemos a estudar as heresias cristológicas no intuito de compreender melhor a sutileza da disputa e a ação do Espírito de Deus através das vicissitudes humanas. 4. O enoticon e o teopasquismo. 25 anos após o Concílio de Calcedônia, em 476, deu-se nova investida aos monofisistas contra a ortodoxia. Com efeito, os patriarcas Pedro Mongo, de Alexandria, e Acácio, de Constantinopla, adeptos do monofisismo, redigiram um símbolo de fé que condenava tanto Nestório quanto Eutíquides. O Concílio de Calcedônia afirmava que as normas de fé deveriam ser o símbolo niceno-constantinopolitano e as definições do Concílio de Éfeso, 431. Tal fórmula de 476 podia ser interpretada de diversas maneiras. O imperador Zenão promulgou esse símbolo de fé, dito enoticon e dito de união, com vigor de lei do Estado. Assim esperava atingir a unidade religiosa dentro do império. Infelizmente, porém, causou mais acesas divisões. Muitos católicos e os monofisistas mais extremados recusaram obedecer ao imperador por causa da ambiguidade do enoticon. Ao saber das manobras do imperador, o Papa Félix III enviou legados a Constantinopla para pedir a Zenão e ao patriarca Cássio fidelidade ao Concílio de Calcedônia. Como fossem vãs essas solicitações. Vocês vejam, eles foram pedir, né? Vocês vejam que eles sempre estavam discutindo sobre isso, né? Eles foram pedir fidelidade ao Concílio de Calcedônia, não é fidelidade
a doutrina do que está escrito na Escritura, mas é o Concílio de Calcedônia, né? Vocês vejam bem como foge da Escritura, né? Como fossem vãs essas solicitações, o Papa resolveu depor a Cássio, patriarca de Constantinopla. Tal medida era muito grave, pois significava ruptura com os cristãos orientais em geral e com o imperador, que os queria dirigir no sentido do monofisismo. O Papa, porém, foi corajoso no cumprimento do dever de preservar a reta fé. A ruptura durou 35 anos, 484 a 519. Foi chamada cisma a Cassiano, durante o qual o monofisismo se propagou amplamente entre os orientais. Zenão morreu em 491, tendo por sucessor o imperador Anastácio, 491 a 518, também simpático aos monofisistas. Por isto, as conversações que o Papa encaminhou com o monarca foram infrutíferas. A situação se tornou ainda mais sombria por causa da questão teopasquita. Com efeito, a liturgia grega cantava a Trisagion, 3 vezes santo, nos seguintes termos: Santo, Ágios, Deus, Santo forte, Santo imortal, tem piedade de nós. Ora, o bispo monofisista Pedro Fulão, de Antioquia, acrescentou-lhe as palavras: que foste pregado na cruz por causa de nós. O imperador Anastácio mandou recitar a fórmula ampliada em Constantinopla, donde resultou grande agitação. Diziam alguns monges e fiéis: um da Santíssima Trindade padeceu na carne. Foram chamados teopasquitas. A fórmula em foco podia ser entendida segundo a ortodoxia. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, tendo-se feito homem, padeceu na carne de Jesus. Vocês vejam que eles sempre botam Santíssima Trindade, né? E a gente viu que Trindade vem, né, desses deuses aí da antiguidade, né? Do hinduísmo, da Índia, né? Então aqui, ó. Mas, como a origem desses dizeres era monofisista, os ortodoxos desconfiaram dos mesmos, de mais a mais que os monofisistas lhes favoreciam calorosamente. Morto o imperador Anastácio, sucedeu-lhe Justino, 518 e 527, que se empenhou por restabelecer a comunhão com a Sé de Roma. O Papa Hormisdas, 514 e 523, acolheu o propósito de Bizâncio e mandou legados a esta cidade com uma fórmula de união dita, Livro da Fé do Papa Hormisdas. Esta proclamava o símbolo de fé calcedonense e as cartas dogmáticas de Leão Magno. Renovava o anátema sobre Nestório. Eutíquio, Dióscoro e outros chefes monofisistas, além disto, declarava que, conforme a promessa de Cristo a Pedro, em Mateus 16, 16 e 19, a fé católica se conservava intacta na sé de Roma. Por isto, os fiéis deviam obediência às decisões tomadas por esta. Veja, a fé católica não é a fé em Arruxa, não é a fé conforme está escrito na Escritura, mas é a fé católica. E decisões tomadas por esta o quê? Pela fé católica, pela Igreja Católica. Vocês vejam que está totalmente contada na Escritura, né? Vejam bem. Ora, não, era assim professado o primário do Papa em 515. O patriarca João II de Constantinopla, os bispos e os monges presentes nessa cidade assinaram tal fórmula. Estava terminado o cisma. O monofisismo perdeu muito de sua voga, mas as controvérsias continuaram. Os 3 capítulos. O imperador Justiniano, 527 a 565, foi homem de grande ideal, que tencionou dar ao império um período de fausto como não o tivera até então. Era, ao mesmo tempo, prepotente, de modo que exerceu forte cesaropapismo.
Compreende-se, então, que as controvérsias teológicas tenham merecido sua zelosa atenção. O imperador, querendo conciliar os ânimos, só fez provocar maiores tumultos. O bispo Teodoro Asquida de Cesareia, muito influente na corte, sugeriu ao imperador que condenasse 3 nomes de autores antioquianos, tidos como inspiradores do nestorianismo. Dizia que bastaria essa medida para obter a volta dos monofisistas, a comunhão da Igreja Universal. Esses 3 nomes constituíram 3 capítulos, a saber, 1. Teodoro de Mopsuestia, ele foi falecido em 428. Sua pessoa e seus escritos. 2. Os escritos de Teodoreto de Ciro, falecido em 458, contra Cirilo e o Concílio de Éfeso. 3. A carta do bispo Ibas de Edessa, falecido em 435, ao bispo Mário de Ardashir, em defesa de Teodoro de Mopsuestia, e contra os anatematismos de Cirilo. O imperador acolheu a proposta e publicou um edito que anatematizava os 3 capítulos em 543. Este decreto dividiu os ânimos, pois não se viam claramente os erros pretensamente cometidos pelos 3 autores. Justiniano, porém, obrigou o patriarca Menas e os bispos orientais a assinar o anitema. Os ocidentais deviam seguir o seu exemplo, tendo o Papa Vigílio à frente. Este relutou. Por isto, o imperador mandou buscá-lo de Roma para Constantinopla. Um ano após sua chegada, Vigílio, em 548, escreveu o Ludicatum, em que condenava os 3 capítulos, ressalvando, porém, a autoridade do Concílio de Calcedônia. O gesto do Papa causou indignação entre os ocidentais, principalmente no norte da África, pois era uma estrondosa vitória do cesaropapismo. Em consequência, o Papa e o Imperador, em 550, decidiram convocar um concílio ecumênico para resolver o caso. Entre mentes, nenhuma inovação seria praticada. Vocês vejam de novo, né? Concílio ecumênico, tá? Todavia, em julho de 551, Justiniano repetiu o anátema sobre os 3 capítulos, o que provocou ruptura com o Papa Vigílio, que teve de procurar asilo em igrejas de Constantinopla e Calcedônia. Vocês vejam que estava sempre uma briga entre eles, né? Ao invés de eles lerem conforme está na Escritura, né? Seria tão simples. A respeito do concílio, o Papa e o Imperador já não concordavam entre si. Por isso, Justiniano convocou o concílio por sua exclusiva iniciativa. Aí vocês vejam que eles não concordavam, haviam discussões, briga, confusão, e Arro não é de confusão. Então vocês vejam que sempre tinha essa discussão, essas brigas entre eles, né? Uma coisa que não tem nada a ver com o espírito de Arro. Reunido sob a presidência de Eutíquio, novo patriarca de Bizâncio, renovou a condenação dos 3 capítulos, maio e junho de 553. Vigílio, então, em 13 de maio de 553, no decurso do próprio concílio, publicou o Constitutum, que se opunha à condenação dos 3 capítulos. Justiniano não aceitou a nova posição do Papa e mandou cancelar o nome de Vigílio nas orações da liturgia. Finalmente, sob o peso das pressões e da doença, o Papa, em dezembro de 553, retirou seu Constitutum e aderiu às decisões do Concílio de Constantinopla de 553. No segundo Constitutum de 23 de fevereiro de 554, expôs as razões da sua atitude. Em consequência, o imperador permitiu-lhe voltar para Roma. Todavia, morreu em viagem, 555. Era vítima de sua inconstância de caráter.
Os papas que lhe sucederam, a começar por Pelágio I, 556-561, reconheceram o Concílio de 553 como ecumênico. É o de Constantinopla II. As dioceses do Ocidente, aos poucos, também o foram reconhecendo, embora tivessem consciência de que significava uma humilhação para o papado. Notemos que as hesitações do Papa Vigílio não versavam sobre assuntos de fé propriamente dita, mas sobre a oportunidade ou não de se condenarem 3 nomes de escritores antigos. O episódio também é interessante por evidenciar quanto era prestigiada a sé romana. O imperador quis absolutamente ganhar o consenso do Papa Vigílio, por isso mandou buscá-lo em Roma e pressionou-o repetidamente para que subscrevesse ao decreto imperial, como se este precisasse da assinatura do Papa para ser válido. Monergetismo e monotelitismo. Vocês vejam que são tantas doutrinas, né, que não tem nada a ver com a escritura, né? Os monofisistas insistiam em se autoafirmar. Por isto, a heresia reapareceu no século VII, sob nova forma. O patriarca Sérgio de Constantinopla, desde 609, ensinava que em Jesus havia uma só energia ou uma só capacidade de agir, monergetismo. A capacidade humana estaria absorvida na divina e não teria suas expressões naturais. O imperador Heráclio 610-641, aceitou a nova fórmula e conseguiu, assim, reconciliar grupos monofisistas com o império. Todavia, o monge palestinense Sofrônio resolveu resistir à nova doutrina, denunciando-a como monofisismo velado. O patriarca Sérgio de Constantinopla deixou então de falar de uma só faculdade operativa, para afirmar uma só vontade, a divina tendo absolvido a humana. Em Jesus, monotelitismo. Muito habilmente, Sérgio tentou ganhar os fatores do Papa Honório I, 625-668. Este, tendo recebido informações unilaterais, escreveu 2 cartas ao patriarca de Constantinopla, em que aderia genericamente à sua posição, embora não compartilhasse propriamente nem o monergitismo nem o monofisismo. Para evitar escândalos, ordenava que não se falasse de uma ou 2 energias. Vocês vejam, energias, né? Levando adiante a causa de Sérgio, o imperador Heráclio, em 638, promulgou a profissão de fé dita ectese, redigida pelo patriarca que reafirmava o monotelitismo. Os bispos orientais aceitaram quase unanimamente, ao passo que os sucessores do Papa Honório, morto em 638, a condenaram. O imperador Constante II, 641-648, sobrinho de Heráclio, retirou a ectese, mas, aconselhado pelo patriarca Paulo de Constantinopla, publicou um novo edito dogmático, chamado Tipos, em 648, que proibia falar de uma ou 2 vontades em Cristo. O monarca tensionava, assim, por fim à contenda. Ora, no Ocidente, o Papa Marinho I, 649-653, percebendo as sutilezas dos bizantinos, reuniu um concílio no Latrão, Roma, em 649, o qual declarou que em Cristo havia 2 modos de operar e 2 vontades naturais, e puniu com a excomunhão os faltores das novas ideias. Você veja que aí já tem outro concílio, né, que a gente leu também sobre a Trindade, que essa daí vem a Trindade, né? O imperador, indignado, mandou prender o Papa
e levá-lo para Constantinopla, 653. Aí foi humilhado como traidor e, por fim, exilado para a Crimeia, onde morreu de maus tratos. Vários cristãos orientais foram tratados de modo semelhantemente por resistir ao imperador, merecendo especial destaque o abade São Máximo, o confessor, que foi cruelmente martirizado. Constantino IV Pogonato, 668-685, filho de Constante II, procurou a paz e, para tanto, decidiu convocar um concílio ecumênico, de novo, o concílio ecumênico. Ideia que o Papa Agatão, 678-681, aprovou com solicitude. Tal foi o sexto concílio ecumênico, o de Constantinopla III, celebrado de novembro de 680 a setembro de 681, com a presença de 170 participantes. Os conciliares elaboraram uma profissão de fé que completava a de Calcedônia. Então, veja, completava de Calcedônia. Vocês vejam que não tem nada a ver com a escritura, né? Completava as doutrinas deles, né? Nós professamos segundo a doutrina dos santos padres, segundo a doutrina dos santos padres, não é segundo a doutrina que está na escritura, conforme está na escritura, conforme a Ruxa instruiu, mas é segundo a doutrina dos santos padres, duas vontades naturais e dois modos naturais de operar, indivisos e inalterados, inseparados e não misturados, duas vontades diversas, não porém no sentido de que uma esteja em oposição à outra, mas no sentido de que a vontade humana sequer a de subordina à divina. Isto quer dizer que em Jesus havia duas faculdades de querer, a divina e a humana, de tal modo, porém, que a vontade humana se sujeitava à divina, como atesta a oração no Horto das Oliveiras, conforme Marcos 14:36. Isso, a vontade humana se sujeitava à divina, é isso aí. É isso aí, se sujeitava ao Espírito, tá? O concílio condenou os defensores do monotelitismo e o próprio Papa Honório, tido como fautor de tal doutrina. A condenação de Honório suscitou longos debates entre historiadores e teólogos modernos. Na verdade, pode-se tranquilamente dizer o seguinte: o Papa Honório, intervindo na controvérsia, não quis proferir definições ex cathedra, nem quis discutir como teólogo, unilateralmente informado por Sérgio. Julgou que a discussão a respeito de uma ou duas vontades de Cristo era mero litígio de palavras, como estava nos hábitos dos bizantinos. Por isto, julgou que podia aprovar a posição de Sérgio sem afetar a reta fé. A expressão uma vontade, aliás, foi explicada pelo próprio Honório em sua carta a Sérgio, no sentido de conformidade do querer humano com o divino. Quanto às faculdades de operar, energeias, Honório esclareceu seu ponto de vista referindo-se à epístola dogmática de São Leão a Flaviano, que diz: ambas as naturezas operam na única pessoa de Cristo, não misturadas, não separadas e não confusas, aquilo que é próprio de cada uma delas. Donde se vê que o juízo proferido sobre Honório pelo Concílio de 681 foi severo demais. A Sé de Roma nunca aprovou integralmente. Aí aqui as heresias trinitárias. Aí essa daqui, amados, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Vou deixar para o próximo vídeo que eu já vou gravar, tá, amados? Eu tô assim, uma correria aqui, passando uns apertos aí, mas o pai tá no controle de todas as coisas, né? Porque nós temos lutas
E aí eu tô gravando, tô botando um vídeo por dia, porque eu não estou tendo muito assim tempo de gravar 2 vídeos por dia. Então eu tô gravando, tô colocando um por dia, tá? Para não ficar o canal sem vídeo. Então eu vou continuar com essa mesma roupa, eu vou gravar outro vídeo para terminar esse texto aqui, tá? E para poder dar continuidade aqui, tá bom, amados? Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Sejam livres de todo engano das trevas, em nome de Yahushua. Não sigam a homens, sigam ao único pastor Yahushua. Até a próxima.